Meus amigos, meus queridos, hoje o vídeo tá insano, exatamente isso. Então já deixa seu like, compartilha e é isso. Comenta aqui embaixo o que você achou deste vídeo de hoje. Bora! Eu vejo muitas lives suas, tá? E uma das lives que eu mais gosto de assistir sua é quando você vê debates ou pensamentos de um cara chamado Enéas. Tu é muito fã do Enéas, né, cara? Ah, sim, eu sou um admirador do trabalho do Dr. Enéas. Para mim, ele foi o último exemplo do que é um nacionalista, um cara que realmente queria lutar para libertar o povo da fraude, entende? Inclusive, muitas histórias de filmes retratam isso, né? Inclusive o próprio filme Gladiador, sempre tem um herói que quer libertar o seu povo. Para mim, o Dr. Enéas representou isso. Ele abriu mão do casamento dele, do patrimônio dele para criar um partido político, é uma coisa extremamente difícil de ser feita. Naquela época era mais difícil ainda. Ele montou uma estrutura de pensamento rígido, fixo, que defendia um projeto nacional para o país, para que o Brasil virasse realmente o que deveria. Galera, para quem ainda não conhece a história do Dr. Enéas, procurem no Google e vê para vocês que história que é. Top. Virar. Só que daí, durante essa trajetória, né, muitas coisas aconteceram. Ele também foi apunhalado pelas costas por várias pessoas, tem diversos relatos aí. Então, assim, um cara extremamente preparado, inteligente, que tinha uma motivação boa. Ele realmente queria consertar a nação, colocar o Brasil no rumo, assim, né, nos rumos, entende? Então eu admiro ele por essa coragem que ele teve de lutar contra o sistema, contra o monstro que tá aí. Tem alguma visão do Enéas que você acha que seria plausível ou benéfica para o país hoje? Sim, a questão do Estado, né? O papel do Estado. As pessoas primeiro precisam diferenciar o que é Estado e o que é governo. O Estado ele não passa de um instrumento. Da mesma forma que você pode usar uma faca para passar manteiga no pão, você pode usar para tirar a vida de alguém ou para se defender, certo? O Estado ele nada mais é do que um instrumento. O governo é outra coisa. O governo é aquela patota que manda no Estado, que usa desse instrumento chamado Estado para satisfazer os seus próprios interesses, né? Ou o interesse da classe dominante que está lá no governo naquele momento, governando o país. Então, assim, o que o Dr. Enéas dizia, e que isso é um ponto que eu compreendo e eu defendo, sim, eu concordo com isso, é que não deve haver Estado máximo nem Estado mínimo, mas sim um Estado necessário. O Estado ele apenas deve cumprir com o seu papel e intervir. Ele tem tanto o direito quanto o dever de intervir na vida das pessoas, na vida econômica do país, no sentido de equilibrar o jogo, de fazer com que as regras sejam boas para que todas as pessoas possam competir de igual para igual. Entende? Ele deve trazer um ambiente saudável. Não é anti o capitalismo. Não, pelo contrário, tem que favorecer. Ele vai lutar por aquele cidadão que não conseguiu vencer. Não é lutar contra o empresário ou lutar a favor de um e contra o outro. Não. Ele vai justamente criar um Estado que é preocupado com a nação, que tem um projeto nacionalista. Ele defende uma indústria desenvolvida, tecnológica, um país que ele injeta recursos no seu próprio desenvolvimento, no parque industrial energético. Ele cria uma série de leis que favorecem o trabalhador, que favorecem o empresário, para que a relação entre empresário e trabalhador seja saudável, que isso é muito importante. Hoje em dia tem uma briga de empresário contra trabalhador, uma CLT totalmente defasada, tudo errado. E é verdade. Totalmente defasada. A CLT hoje, os microempresários, os empresários, infelizmente, eles sofrem por causa disso. E a pessoa que é CLT também sofre por conta disso, infelizmente. Por quê? É tudo um jogo de regras trazida pelo governo e pelo Estado, né? Infelizmente é isso. Tudo que ele tá falando aqui, cara, é o que tá acontecendo. É o que é. É só você pesquisar. É só você pesquisar, gente. Eu tô trazendo aqui para vocês aqui também. Se vocês quiserem também pesquisar, pode pesquisar. É o que tá acontecendo. É um lutando contra o outro. É o CLT lutando com o empresário e o empresário tentando lutar contra o governo, contra o Estado, por conta que é muito imposto, é muito é, é muitas regras, por se dizer, regras que não são regras boas, que não tenta favorecer as pessoas, mas sim ao Estado e ao governo. É tudo que isso que acontece. É só você, gente, é só vocês verem o que está acontecendo, a briga que está dando. A gente tem uma moeda que não vale nada, o trabalhador não ganha bem,
Enfim, o empresário ele é E por aliás, nós não ganhamos bem. O CLT hoje não ganha bem. Não ganha, gente. É só vocês verem. É só vocês verem como as coisas estão altas e o que você está recebendo. Infelizmente é isso. Aí o que que acontece? O que eu vejo hoje é um pulando de emprego para outro. Por quê? Porque o outro está pagando mais do que o outro. Aí ele pula para lá. Por quê? Ele quer dar o melhor para sua família. É simples de entender isso. Mas você acha que o Estado vai querer isso? Você acha que o governo vai querer isso? Não quer. Não está querendo. muito prejudicado, inclusive, por trabalhadores desonestos que podem entrar na justiça, isso dá muito problema, a gente está cansado de ver isso por aí. Então, um Estado necessário é isso, é aquele Estado que interfere no momento certo para poder equilibrar a regra do jogo, para não deixar que existam desproporções, entende? Na vida política, econômica de um país. É isso. O papel fundamental do Estado é esse. Um Estado soberano é isso. É o Estado que tem condição de ditar a regra, né? Que é governado por pessoas que, claro, o propósito delas é o quê? É o bem da nação. E é o quais progresso. são os caminhos para esse nacionalismo? Bom, aí no caso nós temos exemplos. Por exemplo, você pega um grande projeto nacional do Dr. Enéas. Ele tem um projeto lá excelente. Na verdade, se você for ver a quantidade de projetos excelentes que estão engavetados, que existem, que pessoas boas já fizeram, só que não tem andamento, justamente porque vai libertar a nação, é gigantesco. Na verdade, o que mais tem no Brasil são pessoas boas, preparadas, que têm soluções para os problemas. A questão não é a falta de projeto, isso tem. Tem um monte de gente boa nesse país que gostaria de ver as coisas dando certo. O problema é político, é puramente vontade. Não tem pulso firme, não tem uma pessoa que toma a frente, ou um grupo de pessoas que realmente representa uma ideia verdadeira, que quer libertar a nação e que coloque esse projeto de forma viável para ser aplicado para a população. Esse é o problema do Brasil. Não é a falta de projeto. Pô, projeto tem de monte. Tem várias pessoas inteligentes que deixaram uma contribuição imensa de projetos aí. Qual projeto você ia citar do Enéas aí? Um grande projeto nacional de 1994, um grande projeto nacional de 1998 dele também. Você tem livros do Bautista Vidal, que era um físico que fazia parte do Prona, que é o partido do Dr. Enéas. Tem um livro muito bom dele que chama A Riqueza das Nações, se eu não me engano. Você tem Adriano Benayon, que fala sobre globalização versus desenvolvimento, né? Então, ele disserta nesse livro como que essa questão de você abrir mão de setores estratégicos do seu país, ele traz mais malefícios para o seu país, para a saúde financeira de um país, do que pontos positivos. Basicamente, é sobre isso que o livro fala, né? Então, essas pessoas todas desenvolveram projetos nesse sentido, compondo todo um corpo de ideias que gostaria de levar o Brasil para onde deveria. E aí entra a questão principal, a auditoria da dívida pública, que é uma coisa que tem que ser feita, que inclusive é um mecanismo que está previsto na lei, só que ninguém faz. Ninguém faz. Falta de pulso firme, porque daí vai ter que bater de frente com os interesses dos banqueiros. E ninguém quer fazer isso, porque nós somos colônia. É triste de falar isso. Nós não somos colônia escrito no papel. No papel diz que nós somos livres, mas não somos, né? Nós somos colônia de fato, né? E não de direito. Então, assim... E você acha, pessoal, que vai bater isso que ele acabou de falar? Você acha que ele vai ter essa especificação em cima? Não vai ter, cara. Porque o Brasil traz muito benefícios para os banqueiros. É só você ver, gente. De quantas ele vai falar aqui. Eu tenho certeza que ele vai falar isso. Ele vai falar isso. Porque ele vem falando nas lives dele. E ele tem certeza que ele vai trazer isso aqui. Porque os banqueiros, cara, cada vez mais estão ricos. E cada vez mais a população paga imposto por conta disso. É só vocês olharem. A auditoria da dívida pública é necessário. Para que auditoria da dívida pública? Porque se nós não conseguíssemos pegar esses recursos, esse dinheiro... E tem essa auditoria? Não tem, cara. Não tem. Não vai ter. Não vai ter. Não vai. Se o Brasil fosse um país tão sério, muita gente aí devia estar em cana. Mas não tá. Não tá. E
eu acho que já até foram e voltaram, né? Que está sendo drenado para onde não deveria e conseguir fazê-lo chegar até onde deveria para fazer as reformas tributárias, reforma agrária, reforma educacional, não tem como você progredir o país. Não adianta eu chegar aqui e prometer para você falar, ó, a gente vai fazer reforma disso, disso e daquilo, sendo que o dinheiro está sendo drenado para outras finalidades, para especulação. Hoje o Brasil é assim, você tem uma minoria que ganha uma quantidade gigantesca de dinheiro, enquanto a maioria fica aí em regime de sobrevivência. É isso que o Brasil virou isso. É especulação pura. Entende? Basicamente é isso, né? Poderia discorrer mais sobre o assunto, mas é isso. A gente precisa identificar qual que é o problema. Qual que é a mãe? A mãe da corrupção maior? É a questão da dívida pública. Não tem como, né? Se você pesquisa aí no Google agora quanto que o Brasil paga por hora de juros para a dívida pública. Aí. Sabe em quanto que está a nossa dívida pública? Aí. 9 trilhões. Sabe o que é? Se eu falo para você 9 trilhões, nenhum ser humano na Terra tem capacidade de mensurar o que é 9 trilhões. Ninguém sabe o que é isso. 9 trilhões, para você ter uma ideia, um ano. Qualquer coisa, pessoal, comenta aí embaixo. Quantos que tá agora? Quanto que tá? Eu não vou trazer aqui porque eu tô fazendo reação. Mas olha, comenta aí embaixo aí quantos que o Brasil tá devendo em dívida pública. Só pesquisar. Pesquisa e traz aí. Ano-luz dá 9 trilhões de quilômetros. E 9 a NASA trilhões. fala pra você que achou um planeta a 10 milhões de anos-luz de distância. Multiplica aí 10 milhões por 9 trilhões, quanto que dá, e eles falam pra você que enxergaram isso lá. Uma foto da Terra eles não te mostram. Ó, quem acredita nisso, irmão, é assim, é a mentalidade do gado mesmo. É o que eu tô falando. A nossa dívida pública, ela tá na faixa de 9 trilhões. Não tem como pagar isso. E constantemente, recursos vultosos da nação saem para pagar isso. E pior, setores estratégicos que nos dariam independência, setores que envolvem minério, água potável, petróleo, tudo isso, estão sendo entregues. Para quem? Especuladores, grupo de especuladores mundiais. A partir do momento que o cara pega uma moeda que não serve para nada, uma moeda satânica, que não tem lastro e valor, e compra um setor estratégico, ele está convertendo um dinheiro que não tem lastro e valor, comprando ativos reais. Riqueza verdadeira, entendeu? A nossa Vale do Rio Doce, por exemplo. A nossa Vale do Rio Doce é a maior mineradora do mundo. Ela foi privatizada no governo Fernando Henrique Cardoso em 1997 ou 1998. Ela foi privatizada por 3,3 bilhões de dólares. Você vai virar e falar assim para mim, nossa, mas 3 bilhões é bastante dinheiro. Não é nada. Sabe quanto que era o cálculo mínimo do valor dela? 1 trilhão. Ela foi vendida por menos de 0,5% do seu valor total. Na verdade, ela não foi vendida, ela foi entregue. Sabe quem que é o dono? Jorge Soros. Pesquisem quem que é o Jorge Soros. Pesquisa aí, gente. Pesquisem quem que é esse cara depois na internet, Pesquisa. com que ele está envolvido. Pesquisa. Só pesquisa, gente. Tudo que tô trazendo aqui, vocês podem estar pesquisando. Mas pesquisa. Pesquisa. Quem é esse cara? De arquiteto das agendas. Esse cara, ele é um agente fundamental, uma peça fundamental do sistema. É ou era, não sei se ele faleceu aí há pouco tempo, enfim, mas... Arquiteto claro das dele, agendas. tem outras pessoas que dão continuidade no trabalho. Mas Incrível, é isso. né? A partir do momento, inclusive esse negócio aí da Vale do Rio Doce, se você pegasse o Código Penal, isso daí poderia, posso estar errado, mas poderia até se enquadrar como alienação de território nacional. Entrega indevida, né? Você não pode entregar, você não pode alienar um território nacional, porque isso é riqueza da Para nação. outro país. Né? Você não pode simplesmente, privatizar Sim, de qualquer jeito e entregar de qualquer jeito. Isso Dizem pode que se a enquadrar Amazônia como crime. já tá cheio de espacinho de Tá, da galera aí. A Amazônia tem lá, né, toda uma organização criminosa que está por trás da Amazônia, né? Quem fala muito sobre isso é o Ciro Gomes. O Ciro Gomes fala, ele tem um conhecimento técnico legal a respeito de tudo isso. Ele é um cara que entende, assim, a realidade do país e tal, né? Tô citando um nome aqui porque são raríssimos os exemplos de pessoas que falam sobre essas coisas, infelizmente. Você tem mais pessoas, tá? Você tem comandante Farinazo, que é muito bom em geopolítica. Você tem o Rubão do canal Geoforça, bom pra caramba em geopolítica. Todos os caras nacionalistas que estão perfeitamente cientes disso que eu tô falando. Tem muita gente boa. Auditoria da Dívida Pública, doutora Maria Lúcia Fatorelli. Pesquisem no YouTube. Auditoria Cidadã da Dívida. É uma mulher que vem gritando, puxando essa briga há muito tempo, de que o país precisa fazer uma auditoria para deter esse processo de sangria, para poder levar os recursos da nação para onde deve, para a gente poder começar a reestruturar. Só que ninguém está interessado. Ninguém tá. O problema do Brasil, ele é gigantesco. Ele está em todos os setores. Nós vivemos numa economia de cemitério. Nada de produtivo pode surgir nesse país porque a gente está com uma indústria morta. Não temos incentivo. O Brasil, ele, além de ter essa dívida gigantesca, ele entrega patrimônio, riqueza verdadeira para fora. Lá fora eles fabricam a riqueza deles, expandem a indústria deles, criam essas tecnologias e nós compramos de volta aqui pelos preços que eles determinam.
Não dá para prosperar dessa forma. Um país para prosperar e ter autodeterminação, um povo para ser Imagina, cara. Cara, tudo que ele falou aqui é verdade, gente. Só vocês pesquisarem. Claro que não fique somente nisso, mas pesquisem. Nós somos um dos maiores exportadores de arroz. É só pegar, se eu tiver errado, mas é arroz, soja, milho, algodão. E tudo tá caro. Tudo tá caro. Tudo. Tudo está caro. Se nós somos os maiores, né, entre aspas, né, os maiores, não era para estar as coisas melhores? Isso não tem lógica, cara. Isso não tem lógica. Ou seja, nós vende lá fora o produto que é consumido aqui, que não é consumido aqui, é vendido lá e eles revendem para nós em outro preço. É só vocês pesquisarem isso, gente. Tudo que eu estou falando aqui, se vocês quiserem pesquisar no final, pode pesquisar. Tudo que passou no vídeo aqui, se vocês quiserem pesquisar, vocês podem pesquisar. Pode ficar à vontade. Por isso que eu trago react aqui sobre essas coisas. Eu trago react aqui mostrando a verdade, trazendo algo muito interessante para ser debatido. Não só debatido, mas comentado e também olhado. O que está acontecendo? A livre. gente ter uma das maiores produções de petróleo do mundo e não ter a própria refinaria é um ultraje. Exato. Não, o pior é Maiores petróleos do mundo está na onde? No Brasil. Olha, meu Deus do céu. isso, é pior. Tem refinarias Mas foi dado excelentes. para Bolívia. Exato, esse é o ponto. Esse é o ponto. Não vou nem Esse entrar é o nesse ponto. assunto, senão... Exatamente. Mas é isso aí, você mandou. Você tem aqui, você tem lá, você tem refinaria tal, tá aí, ó, sendo entregue, né? Inclusive, recentemente, se eu não me engano, a Sabesp, acho que foi privatizada. Tá sendo tudo entregue. Tudo. E, ó, vocês podem pesquisar aqui. Pode pesquisarem. Mas também, nessa quebra que tá tendo aí no Brasil, tem fazendeiros vendendo as suas terras para o povo chinês. Se eu não me engano, tem sim. Tem um documentário sobre isso aí. Eu não sei quem postou, mas postou. Tem na internet. É só vocês procurarem. A China está comprando terras no Mato Grosso. No agro. E no documentário que eu vi, eles só vão colocar trabalhadores chineses para trabalhar. Só vocês pesquisarem aí. Pesquisem. A China está comprando terras no Brasil ou no Mato Grosso. Pesquisem aí. Depois vocês me falam aqui no comentário. Também. Né? Outro setor vital estratégico. Aí tudo sendo entregue. Você que tem mais ciência sobre esse lance de corrupção política, o que aconteceu? Por que você acha que esse lance da Lava Jato aí, Odebrecht, foi anulado as questões? Estão devolvendo dinheiro para os caras que roubou milhões? Como é que tu sabe interpretar isso daí? Cara, olha, minha opinião assim, Odebrecht, essas coisas que envolvem essas operações que já são mais a nível dentro do governo ali, daquela patota, né, que estão ali. Porque essas coisas todas são feitas para quê? Para satisfazer os interesses deles ali, né? Ali é a ganância do ser humano falando mais alto, é tirar vantagem, né? Essas coisas todas, elas são reflexo de uma coisa chamada desordem. Tudo isso que acontece, as corrupções que acontecem, que você vê, político tal desviou dinheiro não sei da onde, recebeu mesada de não sei o quê. É o que eu tô falando, é desordem. Não sei como o cara ficou livre e já voltou pra política. Desordem total. O pessoal daqui lavou dinheiro aí nessas Odebrecht, nas coisas aí, não vou dar nome que eu nem lembro quem é, mas, tipo assim, pelo que eu vi na matéria aí, já ninguém foi mais preso, já todo mundo saiu. E como foi anulado, tem que devolver a grana que roubou? É isso. Que loucura. Nós não vivemos, infelizmente, né, o que eu falo aí, parafraseando o 38 de novo, nós não vivemos num estado de direito.
né? Não tem um Estado real no Brasil. O que tem toda uma ficção acontecendo, né? Essas pessoas que fazem parte dessas operações que você está falando, essa corrupção menor, como eu falei, a nível ali governamental, a nível deles ali, da patota deles, é uma coisa que acontece por uma coisa chamada desordem. Se você tivesse lei, ordem, se o cara que é corrupto aqui nesse país, ele entendesse que ele vai pagar pelo crime dele, ele vai ser preso, isso daí acabaria. É uma questão de ter pulso firme para ir lá e fazer, entendeu? Você não pode aturar isso. A questão... Se tu fosse presidente do Brasil, você seria igual o presidente de El Salvador? Ah, claro, com certeza. Aquele cara é brabo, né? Sem dúvida. Para começar, já falando de segurança, para começar a consertar o problema, instantaneamente, assim, é 90% dos vagabundos criminosos que estão aí matando pessoas, fazendo todos esses crimes hediondos, instantaneamente tem que ser preso. E na prisão tem que comer o pão que o diabo amassou. Não vai ser nenhum tipo de tratamento bom, não vai ter esse negócio de 3 refeições muito bem feitas, não. Vai ficar lá quebrando pedra com 2 bolas de concreto em cada perna amarrada. Vai ficar lá quebrando e vai ficar fazendo isso. Vai ficar para sempre lá. Você foi lá, você teve a coragem de fazer mal para uma criança, de matar uma criança, matar um chefe de família, um desgraçado. Perdão aqui a palavra, porque eu fico revoltado com isso. Um desgraçado desse, ele tem que apodrecer na cadeia, não tem que ter tratamento de privilégio nenhum. Nenhum. E a sociedade não tem que pagar por isso, não. Dinheiro por isso, não. O que eu vi lá, a estratégia dele é... Os criminosos, eles têm que cumprir trabalhos sociais, tanto dentro quanto fora, com monitoramento. Eu vi isso aí e também. Esse trabalho, uma questão até meritocrática ali, para ele poder sobreviver e comer lá dentro. Opa! Ele paga pelo serviço que ele mesmo usufrui na cadeia. Sem dúvida. Não é algo do Estado, uma obrigatoriedade do Estado, ou melhor, do povo, né, com os seus impostos, a bancar, né? É isso. Loucura, né? Eu vejo isso. Não, seria o ideal, né? O melhor. É uma coisa perfeitamente factível. Precisa de pulso firme para fazer isso. O que determina se um país ele vai ser próspero ou não? É a quantidade de riqueza que ele tem? Não é. É a motivação. São os centros de motivações. A partir do momento que você tem um país onde as instituições vomitam para você que vale a pena ser um vagabundo, acabou. Todo mundo vai se comportar que nem vagabundo. Se você anda com prostituta, daqui a pouco você vira prostituta. Se você anda com maconheiro, daqui a pouco você vira maconheiro. Se você anda com bodybuilder, daqui a pouco você vira bodybuilder. É assim que funciona. Se você vive num país onde a regra do jogo é ser desonesto, é você querer passar a perna no outro, é você querer sempre pagar de maluco. O tal do poder da influência. Você vai ser isso. Se o estudo não tem mais significado, se as virtudes não têm mais significado, se Deus não existe, Deus não tem que ser o principal, se nada das coisas que são boas dos seres humanos vem à tona, são estimuladas, e sim, em detrimento disso, o que é ruim é estimulado, o que vai acontecer com esse país? Se a gente tem uma classe que nos domina, que age dessa forma errada, de forma deletéria com a nação, o que vai acontecer com a nação em pouco tempo? Todo mundo vai se comportar da forma errada. É o que acontece aqui. O policial... Eu tenho uma apreciação gigantesca por policial, Força Armada. Eu acho esses caras muito bravos, né? Acho que, Eu também. Esse trabalho, infelizmente, eles enxugam gelo hoje em dia. Porque ao mesmo tempo que eles prendem 10, tem mais 100 sendo fabricados no Brasil. Porque o Brasil é isso, é uma fábrica de criar criminosos, né? Então, assim... Incrível que Qual pareça. incentivo real um policial tem hoje de combater a criminalidade? Nenhum. Nem o salário. Ele ganha mal, ele não tem nem tecnologia, ele não pode nem, às vezes, em situação de autodefesa, se defender da forma que deferia de um criminoso, porque ele pode passar a ser o criminoso ainda. É tudo invertido. Isso é uma piada. Não existe isso, O cara. mundo é uma fraude. É uma fraude total. O sistema que a gente vive é, sim, uma farsa. E não é questão de, é o Xandão que tá falando. Tá aí para todo mundo olhar. Constantemente você tem exemplos disso acontecendo. A gente vive, infelizmente, num território onde o crime... O ser humano voltado para o crime domina. Aquelas pessoas que têm uma natureza ruim, satânica, dominam. Enquanto o centro de motivações não for diferente, enquanto não aparecer uma figura apoiada pela população, que a população junte-se, esqueça essa balela de esquerda e direita que é uma farsa, e se juntem em prol de um projeto nacional de desenvolvimento para esse país, para poder focar naquilo que presta, naquilo que é bom e benéfico, e levantar uma pessoa, entregar esse poder para essa pessoa, porque ninguém faz nada sozinho. O presidente não é nada, ele é apenas um cara a serviço da população. Se não tem uma população ciente do que deve ser feito, se eles não estão reunidos em prol de uma verdade, e se essa pessoa que está nesse cargo da presidência não representa essa verdade e não luta por ela, nada faz sentido. O poder vem do povo. Só que o povo não consegue disseminar esse poder justamente porque estão separados. Ainda acreditam nessa coisa, nessa balela de esquerda e direita. Eles acreditam ainda que existe uma oposição no país e não existe. Não tem oposição. A oposição Simples. é falsa. É um teatro que está acontecendo diante dos nossos olhos. Baita Essa é a teatro. realidade nacional. É assim que eu enxergo. Essa é a minha ideia, né? Mas você não acha que é por isso que eles não investem muito em educação? Eu tenho certeza que é por conta disso.
O Brasil, se eu não me engano, ele foi o único país do mundo, não sei se foi o único, mas foi um dos únicos que, nas últimas 5 décadas, despencou o QI. Isso não acontece em lugar nenhum do mundo. Aqui no Brasil, assim, a cada década que passa, o QI diminui. O QI do brasileiro já é um dos menores do mundo, se não for o menor. É horrível. A situação aqui é horrível. Não sou eu que estou falando de novo. Se você for pesquisar por professores que estão, óbvio, são muito mais cientes do que eu no que diz respeito à educação do país. Eles sabem exatamente do que eu estou falando. O ensino hoje que é colocado nas escolas, ele é contra a educação real. A instrução formal é totalmente oposta à educação real. Na verdade, hoje a gente está passando por um processo onde tem uma desordem tão grande que a educação que é dada para essas crianças é no sentido de fazer o quê? Com que elas virem NPCs, gados. A prova viva disso é que hoje as pessoas erram, inclusive erros básicos, na própria língua portuguesa. Não sabe usar uma vírgula, não sabe o que é ponto de exclamação. Eu vejo isso direto acontecendo. A galera interage comigo na live lá, né? Então, assim, hoje em dia no Brasil você escreve muito mal e fala-se pior, inclusive. As pessoas não têm dominância nem mais da própria língua. Se você sai da sua escola e você não domina a sua própria língua, sério mesmo, o que você espera do futuro? De verdade. É uma piada isso daí. Inclusive, recomendo que vocês pesquisem sobre um professor que ele já faleceu, um professor excelente, chama Pierluigi. Eu não sei exatamente a pronúncia dele, é um pouco difícil, tá? Mas se vocês pesquisarem no YouTube, vocês vão saber quem que é. Ele falava exatamente isso. Ele falava que o sistema de ensino que é aplicado pro brasileiro é para deseducar. É retrógrado. Misericórdia. Ele não estimula. É uma decoreba, é um Ctrl-C, Ctrl-V, entendeu? Pra você ir bem numa prova, basta você decorar o que vai cair na prova, escrever lá e tá tudo certo. No outro dia você não lembra de mais nada e ó, acabou. Você não aprende nada com profundidade. Nas escolas você não usa a tecnologia a seu favor para fazer uma pesquisa, coisas do tipo. Então, assim, é um ensino raso, muito atrasado. Não sou eu que falo isso. Os profissionais da educação, se pegarem eles, aqueles que estão realmente preocupados, eles falam essas coisas, né? Tudo que eu tô falando são coisas que eu vejo pessoas que têm muito mais conhecimento do que eu falarem, né? E a gente vê na prática isso daí acontecendo, né? É ou não é verdade que cada vez fala-se pior e escreve-se muito pior ainda? É verdade, não é verdade não. isso daí? Tô falando alguma mentira? Todo mundo entende isso que eu tô falando, né? Eu quero crer que é bem visível isso daí. Nessas suas palavras, parça. Pois é. Não, assim, claro, pô. Mano, assim, é tão na cara, é tão escancarado que eu não consigo entender como que as pessoas não percebem isso ainda. Ainda cria. O sistema quer que você seja um cara inteligente, forte, provedor, chefe de família, com um casamento bem estabelecido, com Deus no centro e uma penca de filhos? Ou ele quer que você seja um derrotado, um cara que não sabe falar a própria língua, um cara que vai ficar transitando no mundo igual um inseto, que vai de um lado pro outro na dependência de qualquer estímulo que vem de qualquer lado? O que é vantajoso? Que paga imposto sem falar nada? É perfeitamente lógico isso que eu tô falando ou não? Se você vai partir do pressuposto que você quer escravizar uma sociedade e dominar uma população, você entrega inteligência e preparo para elas terem capacidade de discernimento, ou você justamente mantém elas na ignorância? Você vai manter na ignorância. É ignorância. É uma coisa lógica e óbvia. Escravidão É isso. Não, se a educação fosse real nesse Brasil, significaria o quê? Que as instituições teriam a qualidade que deveriam ter. A população não seria gada do jeito que é. Entendeu? Então seria o oposto do que eles querem. O povo iria se libertar. O povo ia, descer a linha mesmo, não ia suportar nada. Esses caras semi-analfabetos aí na presidência, os caras que não têm noção nenhuma do que fala. Só você observar as falas desses políticos. É sempre a mesma coisa que eles falam. Nem o discurso muda. Tudo a mesma coisa. Tá bem na cara pra mim, tá muito visível o que tá acontecendo. É verdade que você vai apresentar um quadro no Brasil Paralelo? Não, no Brasil... É até aqui. Até aqui, gente. E aí, o que vocês me dizem sobre esse vídeo? O que vocês me dizem sobre o que ele comentou aqui? Foram muitas coisas, mas qual foi a parte mais interessante que você gostou? Quero que você comente aqui embaixo. Mas falando sobre educação, política, gente, tá de mal a pior. E só vai piorar, Brasil. Só vai piorar. Infelizmente o ensino hoje está muito fraco. Muitas pessoas entram na faculdade pensando que é uma coisa, que o ensino está sendo preparatório, mas é um Ctrl-C, Ctrl-V. Tem bons professores? Tem. Mas o professor, infelizmente, ele segue o que o governo, o que o Estado é passado para ele. Às vezes o professor tem algo muito interessante para se passar, mas não. O professor às vezes só dá o Ctrl-C e o Ctrl-V.
Por quê? Porque ele segue as regras do Estado e do governo. E tá aí. A briga da direita e da esquerda nunca se resolve, nunca colocam as pazes e agora vamos lutar para um Estado, um governo melhor. Não, só piora. E só vai piorar. Só vai piorar. A única coisa que eu falo para vocês é: leiam a Bíblia, se arrependam de todos os dias dos seus pecados, vivem somente para agradar o Senhor Jesus e continue lutando pela sua salvação. Continue buscando ao Senhor Jesus e façam discípulos para o reino dele. E é isso. Levem essas pessoas a conhecerem a verdade, que é Cristo. Porque governo nenhum, Estado nenhum vai salvar essas pessoas. Somente quem vai salvar todos nós se chama Jesus Cristo. Fechou? Que Deus abençoe a você. Deixa o like, solta o like aí no vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E que Deus abençoe. Até a próxima. Até o próximo vídeo.